Boa noite, gente. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Viva. Esse é o nosso segundo encontro presencial do Viva depois da quarentena. Amém? Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Que alegria ver o rostinho de cada um, ainda que seja por trás da máscara, né? Acredito que quando o seu olhinho está mais assim fechadinho é porque você está sorrindo, né? Quando a gente faz assim, o olho aperta, né? Quero ver o sorriso. Cadê o sorriso de vocês? Alex, tudo bem? Que legal. Esse é o Viva, o nosso encontro semanal que aconteceu durante a quarentena. Aconteceu só pela live. Estivemos juntos aqui por 5 meses e agora a gente já consegue se juntar, ainda que sendo poucos, né? Mas aos poucos também a gente vai retornando à nossa rotina normal. Deus está nos protegendo, nos guardando. Ele é o Pai de todos nós. Não vai nos faltar, porque a sua palavra já disse que Ele é o nosso pastor, Ele cuida da gente. Que Deus te abençoe, que você tenha um encontro Viva abençoado, que você vá para casa muito feliz hoje depois dessa reunião, tá bom? Convido você já a começar com alegria, cantando com a gente sobre esse Jesus que fez de tudo para nos alcançar e nos salvar. Move montanhas até hoje para encontrar você. Onde quer que você esteja, Ele vai lhe encontrar, porque Ele faz questão de levar você com Ele para a eternidade. Ele não abre mão de cada um de nós. Se fôssemos apenas nós que tivéssemos pecado, fugindo do plano original, Ele teria vindo morrer só por causa da gente. E Ele está aqui hoje, porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores de Israel. Cante louvores a Deus agora, cante com a gente, poder para salvar. Necessita de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vai, manda! Conhece melhor que ninguém, Ele aceita assim como você é. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Ele enche a minha vida com amor. Enches meu vida. Eu me entrego a Ele. A minha vida entrego pra seguir teus passos. Eu me rendo a Jesus. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Ele pede que você seja sal, que você seja luz. Brilhe por Jesus onde quer que você esteja. Anuncie o seu amor. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que o mundo veja tua luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cante. Que o mundo veja tua luz. Cantamos
Aleluia. Amém. Você pode bater palma. Louvado seja Deus. Como é bom estarmos juntos, reunidos para adorar o Senhor em comunidade. Assim, o calor humano é muito importante na nossa vida, né? Eu queria dizer para vocês que hoje é a segunda edição do Viva Presencial e a gente está voltando com os quadros. Eu queria que vocês recebessem com carinho o apresentador do Diga Aí. E ele é Marcelo, meu amigo. Tô aqui. É nóis. E aí, turma? Bom demais ver vocês, viu? Vocês não sabem como. Agora, tem um cara que eu vou chamar para cá, que esse eu estou mais feliz ainda de ver. Antes de chamá-lo, eu queria lhe dizer o seguinte, nós estamos movimentando o nosso canal no YouTube, né, Elaine? E lá no canal do YouTube nós temos algumas novidades. Dentre essas novidades, nós vamos ter esse quadro Diga Aí, gravado fora do culto, com mais calma, podendo bater um papo mais profundo. E nós vamos reproduzir lá esses quadros do Diga Aí, tá certo? E um dos quadros que nós vamos reproduzir lá vai ser esse que nós vamos começar aqui, conversando com esse brother. A gente hoje não vai poder explorar ao máximo a experiência que ele viveu, mas lá a gente vai falar de forma um pouco mais aprofundada. Deixa eu lhe dizer, antes que você o receba com palmas, eu queria que você soubesse, porque ele passou pela experiência de quase morte. É médico, trabalhou e lutou e luta contra a Covid, foi acometido pelo mal, esteve internado, entubado, visitou a morte, mas o Papai do Céu nos devolveu. Vem para cá, Samuca, meu brother. Samuca, meu irmão, você não sabe a alegria da gente lhe ver aqui, velho. A alegria é toda minha. Você perdeu uns quilos, foi? Oi. Perdi 15 quilos. 15 quilos, mano. Tô achando acho que uns 20, não, brincadeira. É? A Samuca já era bonito, pô. É, a barba. A barba ali não perdeu de jeito nenhum. Hoje eu me dou o luxo de usar um pouco mais a barba. Mas eu tive que perder a barba de início. No início da pandemia eu tirei tudo. Precisava tirar. Entendi. Mas depois que uma vez contaminado e descontaminado... Para higienização do trabalho, você fala. Higienização, não, na verdade é o seguinte, a barba ela atrapalha na questão da máscara. A única questão mesmo é essa. Ela não Entendi. veda bem, então eu mantinha muito baixo. Hoje eu já posso manter um pouquinho a barba. Irmão, você fala para mim um pouquinho sobre como é que foi o início disso tudo. Você, como médico, tinha uma rotina de trabalho, aí vem, acredito eu, uma loucura, um turbilhão. Como é que foi o início desse trabalho lá? O início ele foi muito difícil para todos, né? Então, os colegas eles não sabiam como agir, o que fazer, porque, por uma questão de medo, né? Medo nós da área de saúde, a gente tem 3 vezes mais possibilidades de contaminar do que qualquer outra pessoa. Então, todo mundo tinha um medo. Então, eu tive brigas boas, né, relacionadas aos pacientes. Vamos abusar? Não vamos abusar? Então, assim, alguns colegas diziam, eu não vou colocar minha vida em risco. Eu digo, a minha vai para o risco. Vamos o quê? Ambusar é quando você entuba o paciente e você precisa... Tem um balãozinho, é um dispositivo que a gente utiliza. Eu falo ambusar porque é a mesma coisa que a Colinos. Então, Entendi. é a o marca. creme dental, é a marca Ambu. Entendi. Então, ambusar é o ato de você apertar o dispositivo, né? E gerava toda uma especulação de que, poxa, vai gerar aerosóis, vai criar aerosóis. Então, assim, foi uma briga muito grande e eu entrei sempre dando contra, né? Eu digo, não, meus pacientes não vão morrer por falta de ambusar ou de iniciar a manobra. E eu lembro que todo mundo tinha muito medo, foi gatilho, infelizmente a doença foi gatilho para a psicose, então vários dos colegas entraram mesmo em paranoia. Médicos, você fala, enfermeiros. Médicos, enfermeiros, técnicos, às vezes você via assim, maior discussão de que não era Covid. As UTIs clínicas passaram a ser UTIs Covid, né? Houve essa mudança porque começou no início, em março, ali no início tinha poucos pacientes, mas... O pico foi gigantesco, então o Estado teve que transformar várias UTIs clínicas em UTI clínica Covid. Você atende no sistema público ou privado? Eu atendo no sistema público e privado. Nos dois. Inclusive, hoje eu prefiro passar mais tempo no sistema público. Eu sou um apaixonado pelo SUS. Eu acho que a maioria da população ela é carente, assim, não tem condições mesmo de ter um plano de saúde. Então, assim, eu sou um apaixonado pelo SUS, incrível. O SUS é lindo, o SUS é maravilhoso. Falta muita coisa, mas na questão do papel ele é perfeito. Se a gente colocar em prática o que está no papel,
não existe saúde melhor. Então, eu conheço um pouquinho o SUS, porque eu trabalhei 10 anos na saúde pública. Num órgão chamado CASE, que você deve conhecer, Conheço. que é onde distribui os medicamentos de alta complexidade, dito assim antigamente, né? Sim. Hoje nem sei se já mudou a nomenclatura. E aí eu conheci de perto o SUS e a minha monografia em direito foi exatamente sobre a saúde pública, né? Os medicamentos e o custeio em detrimento de um alto custo de medicamentos, enfim. Então eu conheço um pouquinho o SUS, cara. Aquilo é uma loucura. A gente atendia, no caso, em média de 30 mil pessoas mês. Passando num órgãozinho, numa casa desse tamanho aqui, na época, né? Então você já está numa loucura e numa rotina. Aí, de repente, vem um vírus desse. Não imagino o que aconteceu ali, cara. Eu acho que a palavra que mais se encaixa seria terrível. É terrível porque ele sobrecarrega o sistema. Ah, Samuel, mas o sistema já era sobrecarregado. De certa forma, sim. Mas mesmo sobrecarregado, você conseguia, numa fila pequena, colocando os pacientes. Quando eu tenho já pacientes graves e eu pego mais uma leva de pacientes que vão se agravar e vão necessitar de cuidados intensivos, então, se eu tinha 10 leitos, aqueles leitos, 10 leitos com a sobra de 1, 2, né, em rotatividade, essa rotatividade ela para. Ela para e foi o que aconteceu. Entendi. Foi o que aconteceu comigo, mesmo sendo você. médico, mesmo sendo colega de vários, mesmo tendo plano de saúde, foi o que aconteceu comigo. Não tinha leito para mim de UTI. Justamente num pico gigantesco que Aracaju passou, foi quando eu fui acometido. Você passou por não ter o leito. Não ter leito foi um milagre. Como é que foi receber essa notícia, Samuca? Você estava trampando e aí você não estava legal, você achou que estava com sintoma, como foi? De um domingo para uma segunda. Na segunda eu fui trabalhar e eu conversei com um dos meus chefes e falei, olha só, eu tenho alguma coisa estranha comigo, provavelmente seja Covid, porque a minha mulher estava com sintomas 7 dias antes, né? E isso foi numa segunda. Numa terça-feira eu já minto. Na própria segunda à noite eu já tive, você falei, dor de cabeça intensa e febre. Eu sou para dor, eu tenho até um umbral alto para dor, mas para febre não. 37,8 eu já estava Já derruba. derrubado. E isso foi na segunda. No sábado eu fiz o teste e o colega insistiu bastante. A gente é meio cabeçudo com relação a isso, né? O colega insistiu, não, vamos fazer um raio-x. Eu disse, cara, não precisa não, estou tranquilão. Não, vamos fazer. Aí eu fiz o raio-x. Quando eu olhei o meu raio-x, eu Assustou. senti um pouquinho de medo. Digo, opa, agora eu faço a TC. Aí a tomografia. Aí eu peguei e fiz a tomografia, já estava com 25% de comprometimento pulmonar, mas, poxa, 25%, respirando aí 94, 95%, a saturação, respirando bem, não, vou para casa. Num sábado. Na terça-feira eu já estava destruído. Internou quando? Na terça? Na terça eu internei e no domingo seguinte foi quando não tinha vaga de terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta eu consegui vaga em uma semi-intensiva. No sábado eu entrei e consegui a vaga de UTI. No domingo eu fui entubado, porque já não respondia mais aos tratamentos convencionais, né? A VNI, que é a ventilação não invasiva, não precisa colocar o tubo, é uma máscara que a gente acopla, fixa no rosto do paciente. Entendi. E não respondia mais ao tratamento. O pulmão já não estava mais tranquilo. E esse processo de entubar, você estava consciente? Eu, infelizmente, normalmente não é para estar consciente, mas no meu caso, era para ser eletivo, acabou virando uma pequena urgência. Então, o bloqueador neuromuscular, que é uma medicação que a gente utiliza para bloquear os músculos, né? Ela é como se ela congelasse a placa muscular, então a placa fica entregue. Ele acabou fazendo um pouco de efeito mais rápido do que o hipnótico, do que o benzodiazepínico que a gente utiliza para sedar o paciente. E eu senti o tubo, foi tranquilo, mas super tranquilo, graças a Deus que para mim foi muito tranquilo, não tenho trauma nenhum com relação a isso. E o que mais me acalmou foi a briga que eu tinha lá no início, que eu ouvi ambusa ele. Quando eu ouvi ambusa ele, eu digo, nossa, não vou morrer hoje. Não agora. Entendi. Mano, deixa eu lhe dizer. Você achou que ia morrer ou você não teve nenhum sentimento durante esse período que ia morrer? Eu tinha toda a certeza que ia morrer. Que ia morrer? Que ia morrer. Quando você teve essa certeza? Quando o tempo foi passando e eu não tinha uma vaga de UTI com os cuidados intensivos, com a VNI, com o cuidado básico, minucioso, que é o cuidado de UTI, né? Aquele feeling. Então, normalmente, você vai declinando, e foi o que foi acontecendo comigo. Da terça para quarta já estava ruim. Esse tempo entre terça-feira e domingo, quando eu fui entubado por uma colega fantástica, Janaína, fantástica, era um tempo muito longo. Foi muito longo para mim.
Eu era o cara que era para estar na UTI desde o dia que eu cheguei no hospital. Então, assim, eu só entrei na sexta-feira. Não tinha vaga no São Lucas, não tinha vaga no Primavera, não tinha vaga na Unimed, o SUS estava lotado. Houve um milagre gigantesco. Eu sou fruto de milagre, eu sou fruto de oração. Então, assim, eu consegui, inclusive, entrar na UTI, provavelmente devido a muitas orações, porque não existia vaga, não tinha vaga. Cara, deixa eu lhe dizer aqui. A gente é cristão e a gente acredita muito em Deus, a gente tem muita fé nele. Mas tem alguns momentos que essa fé vacila. Na verdade, vou ser franco, muitos momentos essa nossa fé vacila. Muitas vezes, quando as coisas vão bem, então a nossa fé está lá em cima. E quando as coisas vão mal, a gente começa a questionar, né, como é que Deus vai agir ali naquele momento. Nós vimos algumas imagens suas. Cara, a nossa esperança era pequena no que a gente via. Você tava muito mal. Eu orei muito porque eu pensei assim, velho, eu orava em você e pensava no Marco. O Marco é o filhinho dele. Pensava, poxa, eu tenho Emily. Como será a vida de Emily sem o papaizão? Então, quando eu orava em você, eu pensava no Marco. E eu clamava, Senhor, eu não sei se a hora do Samuel chegou, mas, pô, Marco passar por isso tudo. E a gente ora com muita fé, mas com medo de não ser atendido. Né? A Rosânia sofreu muito também. Bastante. Como é que foi a sua fé, vendo isso, tendo certeza que vai morrer? A Rosânia, ela me dizia que perguntava como é que eu estava me sentindo. Eu respondia para ela assim, como eu falei, esse é uma parte meio obscura da minha memória, da terça até o domingo. Antes de entubar. Antes do tubo, porque eu não me lembro. Ela dizia para ela que eu era muito altruísta, que eu... Não, vou com tubo ou sem tubo, amor, vou sair dessa. Mas dentro do meu coração estava, meu Deus, o que a Rosânia vai falar para o Marco que o pai dele já não volta mais para casa, que o pai dele morreu? Era a única coisa que me abalava, que me incomodava, muito mais do que a própria morte. Meu pai me deixou um legado fantástico, eu acho que até às vezes eu sou um pouco inconsequente, que eu não tenho medo de morrer, nunca tive. E eu não tinha esse medo, não era, mas o meu medo, o meu temor era o que a minha mulher vai falar para o meu filho e, curiosamente, como vai nascer Marina, filha de uma colega nossa que nasceu com um problemazinho cardíaco. Eram duas coisas que impregnou na minha mente durante esse tempo que eu estava consciente. Eu tenho muita parte que eu estava obnubilado, então assim, eu não me lembro de vários detalhes. Como você disse, nós oramos e oramos muito, e ali naquele momento eu acho que você não tinha noção do quanto as pessoas oravam por você. Não, né? não tinha, essa noção deve ter vindo depois. Sim. Como é que foi isso? Para mim foi, além de gratificante, eu acho que a gente é vitrine, né? Você é vitrine, você é vitrine, você é vitrine, você é vitrine. Tudo que você faz, tudo que você fizer, se você fizer com um intuito bom, com um intuito certo, principalmente com o intuito de amar, você é visto. Eu não tinha essa noção. Eu até brinco às vezes, nossa, se eu aprontasse, eu estava ferrado, hein? É mais ou menos assim. As coisas tomaram dimensões gigantescas que eu não imaginava. Ou seja, eu recebi a oração de norte a sul, de leste a oeste, inclusive fora do país. Eu sou fruto de oração. Não tem quem tire isso da minha cabeça, mesmo eu sendo cientista, mesmo eu não tomando cloroquina. Então, assim, porque da parte da medicina, eu sou bem cientista, só o que estiver certinho, estudado, comprovado, que eu utilizo. Mas, nesse caso, eu sou totalmente teísta. Eu sou fruto de oração. Eu sou milagre de Deus. Que massa isso, velho. Amém. Deus seja louvado. E Deus seja louvado. Diz para mim aqui, para a gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado para quem está aqui, que pode estar passando um momento difícil como você passou, para quem está em casa, que perdeu alguém ou que está prestes a perder, que está enfrentando isso. Meu pai, ele teve síndrome do pânico, ele ficava assistindo muita coisa e ele pirou, surtou que estava doente. O médico foi lá e falou, cara, você não tem nada, você está precisando só desligar a sua TV. Manda uma notícia aí para essa turma, traz alguma esperança, porque você é um símbolo de esperança e de que vale a pena continuar crendo. Infelizmente, a doença, além dela ser cruel, né, com o corpo da gente, ela ainda causa isso, as várias síndromes de pânico, depressão. Com relação a isso, eu acho que existe sim uma facilidade para você se ajudar com relação a isso. A parte boa é que essa doença não pega todo mundo. Isso é muito interessante. A segunda parte é que se você está com esse medo, provavelmente você está perfeito e bonzinho. Ou seja, esse medo já foi, acaba com o medo, existe algo muito maior do que o medo, que é a vontade de viver, que é a esperança de viver. Com relação ao que eu passei, independe da ciência de hoje em dia, os milagres ainda existem.
Os milagres, eles continuam a Amém. existir. Quando a minha mão falhar, quando a ciência falhar, o nosso Deus, ele jamais vai falhar. O meu Deus, ele não falha. Ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele vai ser o de amanhã. Eu creio. Esse é o Deus que eu sirvo e é o Deus que eu quero morrer servindo. As pessoas confundem às vezes a minha forma e a minha atitude de ser. Você pode me ver em vários lugares fazendo algumas coisas que você... Nossa, não. Eu perdi algumas coisas que me ensinaram de um Deus totalmente diferente. Hoje eu sirvo a um Deus real, a um Deus verdadeiro, a um Deus que te ama, Marcelo, a um Deus que me ama independente do que eu sou, do que eu faço. O que eu tenho que fazer e o que vai me conduzir para próximo desse Deus é um amor incondicional que é difícil a gente ter, mas que a gente precisa aprender dia após dia. Te amar. Esse é Samuca. Cara, sua vida agora é uma pregação, velho. Queria mesmo poder te dar um abraço e um beijo. Não podendo, sinta-se abraçado e beijado. Obrigado. Te amamos, viu, meu irmão? Que coisa boa. Que coisa boa. Como é bom ter Marcelo aqui dirigindo um quadro especial como esse, ver o Samuel recuperado. Sabe, a gente lida com a morte, aí eu lembrei que Deus plantou, diz a Bíblia, plantou no coração da gente a eternidade. E a eternidade é um pouco de Deus dentro da gente. Deus, quando plantou no nosso coração a eternidade, Ele estava revelando que a gente está nos planos dele desde sempre. Então, de alguma forma, você e eu somos eternos também, porque Deus está além do tempo. O tempo, a gente está preso, né? No espaço e no tempo. Mas Deus está fora disso porque Ele criou o espaço e o tempo, entende? Então, em algum momento na eternidade, num tempo que a gente não entende, Deus já sonhava com você, com a sua existência. Você não está neste planeta, nesta vida, por algum fruto do acaso. Não, você é plano de Deus. Samuel, você é plano de Deus. Por isso que você continua vivo, porque Deus tem planos ainda para realizar na sua vida e na vida das pessoas que lhe cercam. Como para cada um de nós também. E a gente vai ser eterno, mesmo que a gente passe pela morte física aqui. Porque a Bíblia revela também para a gente que se nós crermos em Jesus, nós não iremos perecer eternamente. A gente vai herdar a vida eterna. Nós seremos eternos. E sabe, Deus vai carregar o nosso nome no coração dele pela eternidade, assim como ele já traz desde antes da gente nascer. Diz a primeira frase dessa canção: antes de eu cantar, não, antes de eu falar, antes de eu respirar, ele já cantava sobre mim. Olha que poesia linda. Antes de eu respirar, ele já cantava sobre mim, compunha versos sobre a minha existência. Esse é o Deus a quem adoramos. Devolva esse amor para ele, ame-o de todo o coração. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ele nos amou e deu a vida por nós, ainda quando a gente era inimigo do céu. Um
amor assim a gente não encontra em lugar nenhum, somente em Jesus. Inimigo fui, teu amor lutou por mim. Porque Ele me ama. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Veja o que Ele faz por você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele vai achar você. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. cante com a gente. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Amém. Recebam com muito carinho o pastor desta comunidade, o gordinho mais charmoso do Espaço Novo Tempo. Já confirma a Aline para mim, né? Pastor Jafé, receba com carinho. Calma, Marcelo, você é o segundo gordinho mais... Você é o segundo gordinho. Você pensou... Ontem foi o dia do gordo, Marcelo. Ah, certo, verdade. Não dá ainda não, né? Gente, que maravilha revê-los.
você que está aqui conosco e você que está nos acompanhando aí de casa também. Eu quero lhe dizer, você que está em casa, que nós estamos aqui de portas abertas e de álcool em gel na mão, viu? E de máscara no rosto também, né? Eu só tirei para poder falar. Mas estamos aqui lhe esperando, lhe aguardando. Fique em paz no seu momento, mas se você quiser vir, quiser saber como é que estão as coisas por aqui, saiba que tudo aqui está sob controle, nós estamos mantendo a distância, estamos mantendo todos os itens de segurança que você está acostumado a ouvir na TV e que você já sabe também. Estamos aqui de braços abertos para poder lhe receber, de portas abertas. E vocês que estão aqui, todos nós, que bom que estamos juntos mais uma semana, não é verdade? Você sabe, eu fico ansioso quando eu vou acompanhando ali no aplicativo, quem está se inscrevendo, eu fico feliz quando eu vejo os nomes aqui. Deixa eu confessar outra coisa para vocês. Desde quando eu comecei aqui ano passado, eu disse a vocês que eu sou muito ruim para nomes, não é? Então, eu costumo, em minhas orações, lembrar dos rostos quando eu estou orando, eu não lembro do nome, então, Senhor, abençoe essa pessoa, eu lembro do rosto assim no momento, Deus é fantástico, Ele sabe o que está acontecendo aí, mas Deus é fantástico mesmo, porque nesse tempo de máscara, até para poder lembrar do rosto assim, tá difícil, viu? Tá difícil, gente. Complicou o negócio. Eu tenho que ficar pensando assim, Deus, sabe ali no fundo, sentaram 3 meninas assim, bem simpáticas, assim, abençoa aquelas meninas ali, que eu não lembro do rosto delas. Não dá para lembrar. Gente, nós estamos numa série que, para mim, aqui nós estudamos a Bíblia em séries, não é? Você que está nos acompanhando aí, que talvez pela primeira vez, ou chegou nesse período de pandemia, não é? A acompanhar aqui pelo WhatsApp, nossas transmissões, pelo Instagram, né? Nossas transmissões. Nós costumamos estudar a Bíblia em série. E essa série que nós estamos fazendo agora, estamos estudando, a série Jesus, mas como Lucas descreveu o nosso Senhor Jesus. Lucas é um escritor fantástico. Aliás, todas as vezes que nós estudamos a Bíblia, nós descobrimos peculiaridades e coisas fantásticas de cada escritor. Não é isso, Jardel? Você pode ler qualquer livro da Bíblia. Vou falar aqui, Naum, está lá, você pode ler Naum. Se você se dedicar a estudar o livro de Naum, você vai descobrir coisas fantásticas a respeito de Deus, de quem Ele é e do que Deus quer fazer na sua vida. Isso é fantástico. Qualquer livro da Bíblia. E nós estamos estudando agora o Evangelho de Lucas e temos descoberto coisas interessantes aqui nele. Por exemplo, que Lucas ele teve uma experiência muito interessante conversando sobre Cristo com outras pessoas. Então, os estudiosos, os pesquisadores do texto, muito mais do que nós fazemos lendo necessariamente ali a Bíblia apenas, mas pesquisando de fato as peculiaridades do texto, na língua que foi escrito, nas tradições textuais, eles conseguem identificar uma forte tradição oral no Evangelho de Lucas, sinal de que ele ouviu muitas histórias de Jesus e retratou essas histórias de Jesus ali. Isso é fantástico. Nós sabemos de Lucas também, ali na Bíblia está escrito em Colossenses, Paulo escreveu essa carta, despedindo-se já na igreja aos Colossenses, dizendo assim, olha, Lucas, o médico amado, está aqui comigo. Sabemos então qual a profissão de Lucas. A tradição diz que ele era de Antioquia, a primeira cidade não judaica onde chegou o evangelho. E ele foi alcançado nesse contexto, então ele não era judeu. E isso é muito interessante, né? Ele não era apóstolo, ele era discípulo de Cristo, mas não era um dos 12 apóstolos e também não era judeu. Daí então talvez a facilidade de se associar a um dos grandes evangelistas dos gentios, que foi Paulo. Lucas e Paulo andaram juntos, não é? Nós temos também uma informação muito interessante sobre Lucas, além da cidade de onde ele nasceu, das coisas que ele ouviu de Cristo, o fato dele ser médico, é o fato de Lucas ser um historiador muito preciso. Vimos semana passada uma história interessante do William Ramsay, que recebeu uma bolsa da Universidade de Oxford para poder estudar arqueologia, fazer pesquisas em arqueologia, né? E ele resolveu
aproveitando que estava fazendo isso, né, dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas e mostrar para todo mundo que os dados históricos ali são inconsistentes. William Ramsey começou seu trabalho de 2 anos de pesquisa como um ateu e terminou crendo em Jesus Cristo por causa do que Lucas escreveu. Tem um outro, esse era, ele acreditava, não é? Mas ele queria ainda assim desafiar, não por incredulidade, mas pelo contrário, né, para mostrar que aquilo que Lucas escreveu era extremamente consistente. Um geólogo, escritor, e ele também era um iatista. Olha só, né? Muito diferente as atividades. Ele amava esse tipo de esporte e gostava de estudar embarcações antigas. E ele, estudando o Evangelho de Lucas, naquele episódio do naufrágio que aconteceu, que eles acabam parando numa ilha chamada Malta, é uma história bem interessante que ocupa 2 capítulos do livro de Atos. Ele resolveu seguir ali os dados que Lucas informa em seu livro. Lucas escreveu 2 livros do Novo Testamento, não é? Foi o Evangelho de Lucas e o livro de Atos também. E ele começa então a seguir aquela trajetória ali, e ele disse que os dados que Lucas fornece são tão precisos que em 1848 ele fez essa viagem seguindo o itinerário que Lucas colocou ali, e ele disse que seria possível, com os dados que tinha, até determinar o local do naufrágio. Onde eles chegaram, né? Em que local da ilha de Malta eles chegaram. Então, veja só como Lucas, ele, quando diz lá no versículo 1 do Evangelho, que muitos já tinham se dedicado a levantar os fatos a respeito de Jesus, e ele agora estava fazendo esse trabalho de pesquisa. Veja como ele fez isso de maneira muito precisa, de fato. E, aliás, eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão, fatos que se cumpriram, porque Lucas não via na história de Cristo e nem na forma como Deus conduz a história, fatos que ocorreram. Ele via fatos que se cumpriram. E na semana passada, e aqui eu termino assim essa rápida introdução, nós terminamos com um compromisso também. Vamos olhar a história pela ótica de Deus, porque quando nós olhamos pela ótica de Deus, pela ótica que o próprio Lucas nos propõe a olhar a história, ele olha os fatos não como acontecendo aleatoriamente ou por coincidência, mas Lucas vê os fatos como determinações, os fatos históricos, como determinações divinas e que se cumprem, coisas que Deus antecipa. Porque Isaías já disse, ele é aquele que conhece o fim desde o princípio. A história não surpreende Deus, as pessoas não surpreendem Deus. Os fatos não acontecem à revelia da história, da condução de Deus. E Lucas, quando escreve o seu evangelho, ele diz assim, olha, tudo isso aqui foram coisas que se cumpriram, porque Deus já tinha dito que aconteceriam. Vamos olhar a vida por essa perspectiva, não é? Deus, ele está conduzindo a história. E a história não acontece independente da vontade de Deus. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, agora nós vamos abrir a Tua Palavra mais uma vez, mais um capítulo desta série. Oramos para que o Espírito Santo nos conduza nessa descoberta, nesse fortalecimento e enriquecimento espiritual, de maneira que saiamos daqui mais convictos de nossa fé. Se alguém, por acaso, duvida, que saia crendo. Se alguém, por acaso, tem algum tipo de dificuldade para compreender o que é a mensagem do Evangelho, que seus olhos sejam abertos hoje para isso. Oramos para que o Espírito Santo nos acompanhe nessa jornada que Lucas começou há milhares de anos e hoje nós temos o privilégio de acompanhar em o nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, já que João, ele disse que o Verbo se fez carne, né? E habitou aqui entre nós. E já que Mateus disse que Jesus era o Messias, que os judeus estavam esperando, e já que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, porque alguns dizem assim, os jovens, Marcos era um jovem na época, o mais jovem de todos, né?
E eu já li um comentarista que disse assim, ele estava brincando, né? Mas ele diz, olha, os jovens, eles não conseguem segurar assim a ação, não é? Então os outros esperaram 30 anos para acontecer. Marcos não, Marcos, ele disse, rapaz, não vou contar logo isso aqui que aconteceu, né? E cerca de 20 anos depois ali da morte de Jesus, Lucas já estava contando Marcos já estava contando essa história. Primeiro evangelho a ser escrito, mas Lucas, ele colocou Jesus precisamente no tempo e no espaço. Ele disse, aconteceu tal dia, governava fulano, governava Beltrano em tal lugar, e era assim, foi na data tal, e foi em tal lugar. Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Porque Lucas, ele falou de Cristo no capítulo 1, genealogia e etc., né? No capítulo 2 também, ele contou ali uma história interessante, que foi o tema do nosso estudo na semana passada, foi quando Simeão, ele pega o Cristo nas mãos e diz assim, Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a salvação. No capítulo 3, Lucas conta mais algumas coisas a respeito de Jesus, mas no capítulo 4, Lucas deixa agora Jesus falar, e está escrito assim, nos versos 16 a 21. Acompanhe aqui. Agora vai aparecer na tela agora. Muito bem. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Que momento esse? Nós temos em Mateus, nos capítulos 5 a 7, um sermão que Jesus fez, que é o mais famoso de todos, chamado Sermão do Monte. Lucas registra também esse sermão aqui. E nós temos outros sermões de Jesus. Mas naquele momento, ele estava em um lugar semelhante a este aqui. Você consegue perceber? Era uma sinagoga semelhante a este. Não era um campo aberto, não era na praia, como ele subiu no barco uma vez e pregou, não era no monte. Ele estava num lugar semelhante a esse. Ele tinha a Bíblia em mãos, porque nos outros momentos ele não tinha, ele apenas citava. Nesse momento ele pegou a Bíblia também, e ele abriu a Bíblia e leu a Escritura, e está escrito que todos ficaram atentos para ouvi-lo. A essa época, a fama de Cristo já tinha chegado aos ouvidos das pessoas que estavam ali. Não como alguém que fazia muitos milagres ainda, não desse jeito. Mas a personalidade atrativa e cativante de Jesus, dá para você imaginar? Pois é, dá para você imaginar Cristo em uma festa como aquela de casamento ou em um almoço, conversando com alguém, não é? E as pessoas ali completamente alheias de quem ele era, e ele ali presente, Deus naquela sala da casa de alguém, Deus eu vou usar a expressão mercado, tá bom? Na feira ali, comprando alguma coisa que Maria, que José tinham pedido, e ele foi ali, e as pessoas conversavam com ele, e as pessoas se sentiam atraídas. Veja que isso aconteceu quando ele era ainda adolescente e conversou com os doutores da lei, que se sentiram atraídos pelo que ele estava dizendo. Então, por aí dá para a gente imaginar que nas conversas que Jesus tinha, as pessoas se sentiam atraídas por ele. Então, ele já era uma pessoa conhecida, e agora ele entra na sinagoga, e as pessoas dizem assim, ele já era homem feito agora, né? Já tinha a oportunidade de falar também, e então lhe entrega um livro, ele lê, todos param e dizem assim, olha, esse rapaz aí vai longe, ele vai ser um rabino, porque ele fala, ele sabe explicar o texto bíblico, ele sabe o que está acontecendo, ele fala da vontade de Deus de uma maneira fantástica. Marcos diz assim, ele não falava como os outros, mas nele havia poder. E daí então todos pararam para poder ouvir o que ele tinha a dizer, e Jesus sai com uma dessa, e ele diz assim, gente, hoje se cumpriu aquilo que o profeta Isaías diz.
Só Cristo teria condições de fazer uma coisa dessa do jeito que ele fez, com a credibilidade que ele tinha. Só que aqui nesse texto nós encontramos algumas coisas interessantes a respeito do texto mesmo de Isaías e das reações que isso causou. Então vamos tirar aqui 2 lições. Primeiro, Jesus lê o texto que está em Isaías no capítulo 61, versos 1 e 2, Isaías 58, verso 6. Esses textos, eles são como que uma conclusão daquilo que Isaías vem trabalhando desde o capítulo 45. Os judeus da época já entendiam que esse texto que o profeta está falando, Deus me ungiu, mas já entendiam que esse texto era um texto messiânico, certo? Ou seja, que se tratava do profeta, mas que tinha uma aplicação também ao Messias, que era tão esperado. Os judeus já tinham essa perspectiva desse texto de Isaías e de vários outros textos que estão no Antigo Testamento. Então, com essa percepção, eles estavam e sabiam que a promessa de restauração de Israel não estava ligada só ao ministério de Isaías. Então a expectativa pela vinda do Messias era muito grande, porque com a vinda do Messias, a promessa que é feita aqui de restauração econômica, política, física, social e espiritual aconteceria. Releia o texto pensando na restauração política, econômica, física e espiritual. E daí então a gente vai descobrir, inclusive ao longo dessa série, esse é o objetivo, que Lucas, ele apresenta Jesus promovendo uma salvação que traz uma restauração não só espiritual, mas que vai em vários aspectos da vida. Isso é fantástico porque isso mostra que Deus, ele não está interessado apenas em que você ore e etc., mas ele está interessado em outros muitos aspectos de nossa vida, e a salvação nos resgata nesses aspectos da vida também. Então o papel do Messias vindo aqui não é só dizer assim, gente, entregue o coração, e aí ele não se importa mais com o que está acontecendo. Mas a salvação, ela tem um impacto em minha vida social, ela tem um impacto em minha vida emocional, em minha vida, enfim, todos os aspectos. E Jesus então diz assim, eu sou esse aqui que Isaías falou, não é? Que ele foi ungido para poder falar isso aqui, mas o ministério dele era restrito, eu sou aquele que vai empreender essa mudança completa. E essa é a autoapresentação de Jesus. Agora, depois de falar de Cristo, Lucas começa o seu evangelho. E ele começa o seu evangelho deixando o próprio Cristo falar quem ele era. E qual foi a primeira reação disso tudo? Lucas, no capítulo 4, verso 22, está escrito, todos falavam bem dele. É logo na sequência, depois do versículo 21, Jesus diz assim, hoje se cumpriu. Aí na sequência, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Então, o que Cristo dizia impressionava, e o que ele disse naquele dia teve um impacto muito maior para os judeus daquela época e para um judeu, do que nós poderíamos sentir em qualquer momento, porque estava ligado ao que é ser um judeu, esperar o Messias. Então Jesus diz assim, eu sou o Messias. Ele diz, pessoal, isso aqui que Isaías falou, sou eu. E daí então eles estavam com os olhos fixos nele, e está escrito no texto que eles ficaram admirados. No entanto, eles disseram assim, peraí, mas o Messias, ele é o rei de Israel. No entanto, não é ele filho de José? Nós conhecemos a família dele. Tem até uma história aí, não é esse negócio mal contado, mas enfim, né? Até disse que estava grávida e tal, não sei o quê. A gente aí sabe dessa história. Ele é filho de José. Nós conhecemos como é que... Nós vimos crescer. Nós vimos crescer, ele brincava. Como é que agora ele diz assim... Mas essa percepção que eles tiveram não foi uma percepção de negação, foi de curiosidade. Como ele esteve aqui, nós não percebemos esse tempo todo.
se é o Messias, como é que ele cresce aqui e ninguém... Quer dizer, já dava assim, indícios de que não era. Porque do jeito que ele falava, do jeito que ele agia, mas como é que ele cresce aqui e ninguém se dá conta disso? Aí Jesus, oportunista, no sentido positivo da palavra, né, de aproveitar a oportunidade, disse assim, bom, todo mundo está prestando atenção agora, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deus quer fazer muitas coisas aqui nesse lugar, mas Ele não faz por causa de vocês mesmos, sabiam disso? Deixa eu contar uma história para vocês. Quantos leprosos haviam em Israel? Eram muitos. Mas qual foi o leproso que Deus curou? Foi um de outra nação. Quantas viúvas havia em Israel? Eram muitas. Mas onde foi que Elias fez lá o milagre? Onde foi que Eliseu fez o outro milagre? Ele cita os 2 profetas ali, né? Onde foi que os milagres aconteceram? Fora de Israel. Aí quando Jesus diz isso, aquela reação inicial de admiração, quando ele diz assim, olha, eu sou a solução. Aí todos dizem, maravilha, a gente nem sabia, olha, ele estava aqui esse tempo todo, filho de José. Aí acontece o seguinte, depois de tudo que ele disse. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. O texto continua dizendo que eles pegaram Cristo e levaram Jesus para um lugar que ficava no alto para empurrarem Jesus lá de cima. De alguma maneira milagrosa, está escrito também assim, porque dá a entender que sim, né? Porque eles estavam furiosos e foram lá com essa intenção. Aí o texto diz apenas que Jesus, no entanto, passando entre eles, foi embora. Então, eu acho que eles deviam estar discutindo, e alguns talvez estivessem dizendo assim, calma, vamos pensar e tal, e outros diziam, não pode, como é que ele disse que a gente não tem fé e etc. Aqueles olhos que estavam fixos em Cristo e admirados em um momento, depois de ouvir Jesus dizer algumas coisas, no momento seguinte estavam furiosos. Sabe por quê? Aí eu gostaria de concluir com essa lição, não é? De que quando a mensagem não é bem recebida, não significa que é a mensagem, que é a forma, ou que é o conteúdo também. Um dia eu estava pregando um sermão numa comunidade semelhante a esta aqui. E daí então, eu não lembro assim qual foi o tema, mas eu lembro de ter dito, olha, vamos lembrar do que Jesus nos disse lá no Evangelho, aliás, no livro do Apocalipse, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, a salvação, você precisa entender que é um presente que você precisa guardar. Aí eu lembro que, depois uma pessoa me mandou uma mensagem e disse, pastor, eu levei meu namorado hoje lá, e ele falou que não vai voltar mais. Eu falei, sério? E por quê? Porque ele falou assim, que a salvação é algo que a gente recebe e pronto, e não... Mas aí você falou que a gente tem que guardar. Eu falei, não foi eu que falei, foi a Bíblia que está dizendo, né? Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Eu falei, eu espero que ele volte em outro momento. Então, às vezes não é o assunto, às vezes não é a forma, às vezes não é o conteúdo. Mas aqui eu quero concluir dizendo que o Evangelho me confronta com minhas crenças e estilo de vida. E às vezes eu quero colocar a culpa no Evangelho por conta de uma mudança que precisa acontecer na minha vida. Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim, gente, tem muita coisa que poderia acontecer, mas não está acontecendo porque a gente não está criando um ambiente. Porque vocês, disse ele, vocês não estão criando um ambiente para que isso crie. Aqueles olhos de admiração viraram um sentimento de raiva, de fúria. Como pode estar dizendo que o jeito que eu estou vivendo não é o jeito certo? Como pode ser isso? Vamos acabar com esse mensageiro, porque essa mensagem não nos é agradável de ouvir. Porque o Evangelho me confronta comigo mesmo. O Evangelho diz o plano que Deus tem para mim e quem eu sou. Ele não está dizendo que eu tenho que percorrer esse caminho, porque na Bíblia está escrito, Jesus disse que sem Ele a gente não consegue fazer. No entanto, o Evangelho diz qual é o plano de Deus para mim e onde eu estou. E o que eu faço agora com esse confronto?
Alguns podem dizer: Senhor, como Paulo, miserável homem que sou, me ajude, porque esse plano se realize em minha vida. E outros podem dizer assim: eu não gostei de ouvir isso, não. Jesus se apresenta em Lucas como aquele que veio trazer a libertação e restauração, mesmo que no momento o Evangelho traga um incômodo na vida. Mas o que ele quer, na verdade, é trazer o conforto definitivo e eterno. Você pode não entender tudo o que ele disse, mas precisa deixar que algumas coisas aconteçam. Como diz uma música. E afinal de contas, ele quer oferecer o quê? Braços que acolhem, palavras que confortam, sorriso que acalma, verdade que liberta, olhos que aceitam, amor que envolve, poder que transforma e, finalmente, o seu sangue. É isso que ele quer oferecer. E eu preciso entender que esse é o ideal de Deus para mim. Às vezes é doloroso ouvir, mas é isso que ele quer oferecer. Que Deus te abençoe, para que esta seja a mensagem que esteja no seu coração e que esse caminho, mesmo que aparentemente doloroso, seja o caminho que todos nós trilhemos. Vamos orar agora? Pai Todo-Poderoso, ouvimos a palavra falada e agora ouviremos a palavra cantada. E a nossa oração é para que o Espírito Santo realize uma obra em nossa vida, que é uma obra de restauração, do jeito que Jesus disse que veio trazer. Nos entregamos em Tuas mãos para que isto aconteça, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.